Senhor Presidente do Partido Social Democrata, senhores convidados, e permitam-me de forma sintética me dirija a todos os meus amigos, companheiros, simpatizantes, que decidiram, em boa hora, associar-se à direção do PSD e a esta ideia de pormos todos a falar e a discutir sobre os problemas do país. Esta é a primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico do PSD. Perto de completar um ano sobre o seu lançamento, justifica-se um breve balanço e o relançamento do desafio que presidiu à sua concepção. Partindo de uma ideia simples, conseguimos mobilizar cerca de 1.500 quadros entre militantes no ativo, outros de há muito afastados e muitos mais independentes e simpatizantes que decidiram aceitar o desafio de pensar o país e a política de uma forma construtiva e inovadora. Reunidos em torno de 16 secções temáticas nacionais e 166 secções descentralizadas, publicámos até ao presente 8 documentos de trabalho, estando outros tantos em condições de ser lançados nos próximos dias. Cumpriu-se, assim, um dos compromissos que a atual direção assumiu: fazer do próximo programa eleitoral o resultado de um amplo e aturado debate de ideias que mobilizasse todo o PSD e em que todos se pudessem rever. Temos consciência da responsabilidade que nos foi atribuída. É uma experiência inovadora, que não encontra semelhança quer no passado do PSD, quer na experiência partidária em Portugal. O risco de ser pioneiro é elevado, mas julgo que esta primeira Convenção Nacional é a melhor prova de que está a valer a pena inovar. Um partido como o PSD não pode ser apenas uma máquina de poder. Tem de ser a voz organizada da sociedade, dos seus problemas, das suas aspirações, da sua consciência e da sua ambição. Somos a voz dos portugueses que não se revêem na atual coligação no poder. Queremos ser a alternativa que esses portugueses procuram. De pouco nos serve querermos liderar a oposição se não conseguirmos liderar a alternativa a este governo. Esta é a alternativa em movimento e podem ter a certeza que não nos vão fazer parar. Não é normal o ambiente que se vive na sociedade portuguesa. Identificamos, nos mais variados domínios, uma clara degradação da vida pública, cujos sinais poderíamos sintetizar nos seguintes factos: a conflitualidade laboral e as greves no setor público, cujo número e consequências de há muito ultrapassaram os piores anos da Troika. O colapso de algumas infraestruturas carentes de manutenção. A supressão de transportes e de serviços por falta de renovação de equipamentos. O aumento da sinistralidade automóvel. A multiplicação de casos de violência doméstica que representam apenas a ponta de um enorme iceberg. Também aqui a inoperância do Estado não pode ser esquecida, quando sabemos que muitos destes casos estavam já sinalizados e que pouco ou nada foi feito para os evitar. Listas de espera que se eternizam nos serviços públicos, processos que se acumulam e esgotam todos os prazos. Em suma, um indisfarçável sentimento de impotência, de injustiça e de insegurança face a um Estado que não responde às inquietações e problemas dos cidadãos. Falta-nos um propósito que nos mobilize,
Um rumo que nos oriente e um governo que devolva aos portugueses a confiança e a esperança num futuro melhor. Os portugueses estão cansados de navegar à vista, num barco sem destino, sem rota nem timoneiro. Na economia, continuamos a apostar num modelo que está esgotado. Esse modelo assenta em baixos salários e baixas qualificações não tem futuro. Por mais que possamos reconhecer como positiva a redução do desemprego, não nos poderemos esquecer que mais emprego não tem representado melhor emprego. O salário real médio dos trabalhadores, por conta de outrem, continua estagnado e abaixo dos níveis anteriores à última crise. Por isso, torna-se paradoxal a prioridade dada ao consumo interno e expectáveis as modestas taxas de crescimento económico que nos têm afastado dos países que competem diretamente connosco. É no investimento e nas exportações que se deverão concentrar as políticas públicas. Esperar que seja o consumo interno o motor do crescimento é uma quimera facilmente desvendada pelas elevadas taxas de endividamento das famílias e pela redução da poupança a mínimos históricos. É nas empresas, na inovação e na qualificação dos trabalhadores que teremos de colocar todo o nosso esforço. Nas empresas, especialmente nas que têm revelado maior propensão à inovação e maior capacidade exportadora, teremos de criar incentivos que as tornem mais competitivas e com maior incorporação de valor, de conhecimento e investigação. Para esse aumento da competitividade, teremos de considerar a componente fiscal como aquela que poderá gerar efeitos mais imediatos, nomeadamente através de descida gradual e sustentada do imposto do IRC, um regime simplificado de tributação para as pequenas e médias empresas, a concentração dos benefícios fiscais em empresas que contribuam de forma significativa para a criação de emprego qualificado, de investimento e de maior capacidade exportadora, redução dos custos de contexto do sistema fiscal através da simplificação de processos e do aumento da celeridade da justiça tributária. Na inovação, com maior focagem, critério e eficácia na aplicação dos fundos europeus, em projetos e na capacitação das parcerias entre instituições de investigação científica e tecnológica, associações empresariais e empresas. Na qualificação das novas gerações, apostando em formações sólidas, valorizadas pelo conhecimento e em mais oportunidades de integração qualificada no mercado de trabalho. Não podemos continuar a desperdiçar as qualificações produzidas pelo sistema de ensino quando não conseguimos criar oportunidades de emprego e de carreira que essas qualificações exigem. É difícil entender porque é que se mantém um fluxo anual de quase 100 mil imigrantes portugueses por ano. Imigrantes jovens e cada vez mais qualificados procuram fora de Portugal as oportunidades que cá não encontram. A razão é simples. Formamos gente cada vez mais qualificada, mas a economia continua a manter um modelo de baixos salários e de baixas qualificações. Enquanto o atual governo cria a ilusão do regresso dos que partiram, seria bem mais avisado que criassem as oportunidades que evitassem a sua saída. Um país que não cria oportunidades é um país que alimenta as desigualdades. Por isso se mantém tão elevada a desigualdade de distribuição de rendimento e maior ainda a da distribuição de riqueza.
Somos o quarto país com maior desigualdade salarial na União Europeia. Estamos entre os poucos em que essa desigualdade se acentuou e não para de crescer o número de trabalhadores que apenas oferem o salário mínimo. Portugal também está entre os países da União com o maior diferencial de salários entre homens e mulheres e dos poucos em que essa desigualdade se agravou. Só um outro modelo de crescimento económico e uma outra política de desenvolvimento social poderão reduzir estas desigualdades e os níveis de pobreza que se mantêm dos mais altos. Um crescimento económico que valorize o nosso potencial produtivo e que assente na prioridade aos bens transacionáveis. A começar, desde logo, pela agricultura, que fez progressos assinaláveis nas últimas décadas, mas que se debate hoje com o envelhecimento progressivo dos que nela trabalham. Queremos criar soluções que incentivem os jovens agricultores, as suas iniciativas e a sua capacidade de inovação e de exportação. Queremos voltar a olhar para a floresta como uma fonte de riqueza e não como mero ornamento ambiental. Tratamos mal a floresta e sujeitamo-la a ser periodicamente pasto de chamas e destruição só porque a incúria de particulares e das autoridades a votaram ao esquecimento. No mar residem as nossas eternas esperanças, que tardam em concretizar-se. Torna-se urgente aumentar o investimento em investigação neste particular domínio, de forma a tornar esta reserva da riqueza potencial numa fonte de riqueza de facto, garantindo a sustentabilidade dos oceanos e da vida marinha que os valoriza. Neste quadro, ganha especial relevância a política dos portos marítimos. Reconhecendo o posicionamento estratégico de Portugal na geopolítica da Europa e do Atlântico, não podemos estar reféns de grupos de interesses que nos nossos portos põem em causa milhares de postos de trabalho e o futuro da economia portuguesa. Em todos os setores da atividade económica e social, há uma palavra que se torna chave nas políticas preconizadas pelo PSD: conhecimento. Se ambicionarmos construir uma sociedade baseada no conhecimento, na cultura e no bem-estar, então teremos de olhar para as instituições que o produzem como pilares incontornáveis do seu desenvolvimento, a começar na educação, e desde muito cedo. Pela generalização da educação de infância, da creche ao pré-escolar, dos 6 meses aos 6 anos, como política de apoio à família, à natalidade, mas mais importante, como requisito de desenvolvimento pessoal e de prevenção do insucesso e do abandono. Pelo ensino básico e secundário, que não poderá estar sujeito às modas pedagógicas e terá de optar decididamente pela valorização do conhecimento. Pelo ensino superior, com maior abertura no acesso, maior inclusão e maior focagem na produção científica que sustente o desenvolvimento tecnológico e cultural, desde a nova economia digital aos desafios da inteligência artificial. Quando falamos de educação, pensamos, antes de mais, nos alunos. Mas não poderemos deixar de dar uma palavra especial de apoio e reconhecimento aos educadores e professores. Mais do que especialistas, em pedagogia, eles são os mais importantes profissionais do conhecimento. Da sua competência muito depende o futuro das novas gerações. Há que reconhecer que essa importância
não tem sido respeitada pelo atual Governo, que enche a boca de escola pública, mas despreza quem a faz todos os dias. Colocar as pessoas no centro das políticas. Eis o desafio que o PSD deseja concretizar, quer se trate da justiça, da educação, da saúde, da segurança, do bem-estar, da cultura ou do desporto. Quando a política esquece esta dimensão, deixa de ter qualquer sentido. Garantir a equidade na diversidade dos contextos da vida coletiva. Equidade no acesso à justiça, à segurança e à multiplicidade de bens públicos. Equidade e igualdade de oportunidades na educação, no emprego, na vida doméstica, na saúde e no bem-estar. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, é impossível fazer uma síntese que retrate tudo o que se passou hoje no Europarque. A riqueza e diversidade dos contributos, com especial destaque para os nossos convidados, que acederam a partilhar connosco o seu conhecimento e a sua experiência, não é suscetível de integrar esta síntese tão condicionada pelos horários que é preciso cumprir. Por isso, desde já me retrato por não ter expressado com o devido destaque a relevância de todos os contributos reunidos. Eles serão retomados e integrados no processo de concepção de uma nova geração de políticas públicas, assentes numa nova cultura política, em que o rigor, a transparência e o compromisso são exigências apenas superadas pela maior delas todas: Portugal primeiro.